O filme 4 não começou direto do filme 3, ok? Claramente, algum tempinho se passou entre um filme e outro. Prova disso é que no final do filme 3, o Jon e o Rey, eles tinham acabado de firmar um acordo pra enfrentar a Alta Cúpula, lembra disso? O Rey falou alguma coisa lá, pô, o Jon... né? Pô, foi bom demais aquilo. Aí logo no início do filme 4, o Jon diz que tá pronto. E obviamente isso não acontece do dia pra noite. Pô, como? Acabou a cena final do filme 3, ele já tá pronto no outro dia? Não dá. Além disso, a gente já tem estabelecida a liderança do Marquês. Isso também não acontece no estalar de Deus, não tem como. O Rey, ele trouxe um terno pro Jon. E o terno é a marca do personagem, a identidade visual do John Wick. Ele sempre entra em ação usando um terno. Não só porque é a prova de balas, não. Mas também porque essa é a identidade visual que a gente tem do Jon. O John é aquele cara todo gentleman, ele é um cavaleiro, né? O John Wick ele é um cavaleiro. Poucas palavras, eu gosto demais disso. Né? Não sei o que, o Jon. Yeah. Porra, que isso é bom demais. Um homem tem que ficar impecável para seu casamento. Ou o seu enterro. Eu vou precisar de uma arma. Então fica claro, lógico, né, galera, que enquanto o Jon tava lá no submundo usando camiseta, ele tava se preparando. Enquanto usar o terno é começar o jogo, percebe? Aí sim, botou o terno, bora pro jogo. E o jogo realmente começou. O Jon viajou pro deserto, o mesmo do filme 3, em busca do ancião. Aí lá no filme 3 ele deu um dedo e aliança em troca da fidelidade e da liberdade dele. Pô, o cara cortou o dedo em troca da liberdade dele. Ele realmente tava a fim de ficar livre disso, para doar um dedo. Mas a essa altura as coisas já tinham mudado. O cargo de ancião já estava sendo ocupado por outra pessoa e a aliança do Jon já nem estava mais em jogo. O Jon então fez o primeiro assassinato dele matando esse ancião. E isso gerou um efeito dominó gigantesco no mundo inteiro. Por causa disso a gente vai ter consequências severas para todo mundo, para todos que se relacionaram com o Jon. Winston, Sharon, Timazu, até a máfia da Bielorrússia. Então a essa altura, a Alta Cúpula está tomando medidas drásticas, como por exemplo, destruir o Continental de Nova York, que é um dos principais do mundo, fazendo o quê? Matando os gerentes que acolheram o Jon. Matando pessoas ligadas ao gerente que acolheram o Jon. Também o chefe da máfia bielorrussa. E tudo isso é um recado explícito que o nome do John Wick arrasta a destruição. Então, ou você mata ele, ou você vai morrer por causa dele. Esse é o recado que a Alta Cúpula tá dando. Tipo, não tem nem mais rastro. Se mencionou John Wick, tá com John Wick, vai passar o cerol. Vai morrer junto, ok? A liderança da cúpula tava nas mãos do Marquês de Gramont. E a gente tem que falar desse personagem. O Marquês, interpretado pelo Bill Skarsgård, é um personagem que oferece duas frentes de risco. O poder que ele tem e o desequilíbrio dele. E isso não é diferente dos antagonistas dos filmes anteriores, né? Porque no filme 1, os Tarasov, né, os dois, o pai e o filho, eles eram assim. É tanto o pai quanto o filho. Eles tinham o poder do pai e o desequilíbrio do filho. Pensa nisso. No filme 2, o Santino era assim, poderoso e desequilibrado também. No filme 3, a juíza era assim. Começou poderosa, mas no arco final ela tomava decisões emocionadas também. Né? Então ela estava desequilibrada. Chegou uma hora que as decisões dela começaram a ser muito drásticas, concorda? A diferença é que o Marquês tem muito mais poder, muito mais abrangência que essa galera toda. Agora, realmente, é um cara ultra manipulador que domina geral. E o interessante é que, se você pensar, nenhum antagonista principal dos filmes do John Wick é um combatente à altura dele. Concorda? De X1, né? No corpo a corpo. É sempre alguém que tem poder, que pode enviar qualquer assassino, pode mandar um batalhão pra cima dele. Mas o antagonista mesmo não vai pro combate. É sempre isso, também é uma marca da franquia, né? Mas o Marquês ultrapassa isso tudo. A estratégia dele é sufocar todas as possibilidades do Jon. Além de colocar um preço cada vez mais alto pela cabeça do Jon, abrindo também esse contrato para o mundo inteiro, o Marquês também fez questão de minar qualquer aliado que o Jon pudesse recorrer. Ou seja, se existe qualquer chance do John Wick recorrer a XYZ, porra, passa o cerol. Lima, mata XYZ, não pode ter nada. Vamos deixar ele sozinho. Então, tem toda uma estratégia pra acabar com o John Wick. Por isso que o Winston perdeu o Continental e perdeu o Sharon. Por isso que o Shimazu foi atacado e perdeu a vida. Por isso o Piotr, o líder da máfia bielorrussa, foi assassinado. Por isso o Kane foi convocado. Lembrando que o Shimazu e o Kane eram amigos de longa data do Jon. O Kane só entrou nessa porque tinha algo maior a perder, que era a filha dele. Se vocês repararem, várias vezes mencionaram a filha do Kane. Esse era o ponto fraco dele. E era com isso que rolava chantagem para ele ficar nessa missão de terminar o Jon.
Então, pro Marquês, o mundo era tipo um tabuleiro de xadrez e os assassinos eram as peças que ele tinha poder pra movimentar como ele quisesse, né? Até dar o checkmate no Jon. O objetivo desse xadrez todo era o checkmate no Jon e nem checkmate, era derrubar, dar um peteleco na pecinha, no rei. Bom, no rei entre aspas, que era o Jon. E quem eram as peças principais desse jogo? Todas as pessoas ligadas ao Jon. Isso não é à toa. O tom desequilibrado do Marquês deixa ele até meio obsessivo pelo Baba Yaga, percebem isso? Na cena de negociação do duelo, ele fez questão de cutucar o Jon, né, fazendo um contraponto do que era o Jon homem e o assassino Baba Yaga. Isso demonstra que o Jon alugou um triplex na cabeça do Marquês. Não era só questão de negócios. O Marquês ficou obcecado em acabar com a raça do Jon. E por isso o filme 4 assume um tom ainda maior de caçada de gato e rato. E nessa caçada o maior oponente direto é um amigo de velha data do Jon, o Kaine. Como personagem, o Kaine não é uma novidade. Existem muitos lutadores cegos na cultura pop. O Demolidor, o Homem das Trevas, né? O Baba Voss na série C, top demais. A importância do Kaine nesse filme fica sobre 3 aspectos. Primeiro, a homenagem aos clássicos filmes de Kung Fu e artes marciais no geral. Pô, maravilhoso isso. A segunda é que ele puxa um sentido de passado e de humanidade do Jon. O Kaine e o Jon têm um passado em comum. É falado que eles foram sócios e bons amigos, inclusive. E aí que entra um toque de crueldade. Mesmo com esse passado, eles são colocados em lados opostos nesse jogo, onde só um vai sair vivo, entende? Você é colocado a disputar a tua própria vida com teu grande amigo. Terceiro, o Kaine é o principal alívio cômico do filme. Ele brinca com o fato da cegueira dele em vários momentos. Ele para a missão pra tomar sopa no início do filme. Ele faz comentários ácidos, inclusive, né? A maior parte das coisas que a gente riu e se divertiu foi com ele. Isso é maneiro pra caramba. E como eu falei agora há pouco que o personagem do Kaine não era inovador, né? Já existe personagem assim na cultura pop. Essa também é uma característica que aparece no filme inteiro. Ele se constrói em cima de clichês do gênero de ação. Tem os lutadores, as perseguições absurdas, tiroteios intermináveis, né? Um vilão acima de tudo e de todos. A gente tem o Kaine e o Shimazu como os mestres das artes marciais. Os dois têm estilos de luta totalmente diferentes do Jon, mas eles trazem tanta beleza, tanta casca grossice pro filme, quanto as lutas do próprio Jon. Agora não é mais só o Jon de casca grossa, tem mais. Não que nas outras franquias não tivesse, mas agora fica muito nítido. Os 3 são os pilares da estética, da plasticidade da luta. Não é bacana você ver lutas bem coreografadas, com plasticidade, com estética, com beleza? Sempre é bonito, é extravagante. É como eu disse no início desse vídeo aqui, esse filme quis fazer tudo maior. Por isso que as lutas dos 3 são maiores, mais sangrentas, mais violentas, mais bonitas.